Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta para dar uma sequência à nossa sessão de leis de Newton para sagazes. No problema de hoje, nós vamos ter um bloco, quer dizer, um conjunto de blocos A, B e C, tanto A quanto B encostados em C. Eu vou aplicar uma força F e eu desejo saber qual é a força F que é aplicada a esse conjunto, aplicada em C, vai produzir um movimento de A, B e C de tal forma que A, B e C não se movimentem entre si. O que isso quer dizer? Que B fique parado em relação a C e A parado também em relação a C. Ou seja, o A não cai, o B também em relação a C não anda nem para a direita nem para a esquerda. Esse conjunto como um todo vai ser movimentado para a direita. É possível, sim, aplicar essa tal força F de forma que isso aconteça, que A, B e C não se movimentem entre si. Na figura, o sistema está sujeito à ação da resultante externa F, paralela ao plano horizontal sobre o qual o carrinho está apoiado. Todos os atritos são irrelevantes e as inércias do fio e da polia são desprezíveis. As massas dos corpos A, B e C valem respectivamente 2 kg, 1 kg e 5 kg. E, no local, o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que A esteja apenas encostado em C, determine a intensidade de F de modo que A e B não se movimentem em relação ao carrinho C. A questão nos fornece a massa dos três blocos, MA, MB e MC, que são respectivamente iguais a 2, 1 e 5, e a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E o que é pedido? Justamente essa força F, que é aplicada em A, B e C, que estão em repouso entre si. Bom, como é que nós vamos propor, então, a resolução dessa questão? Como qualquer problema de leis de Newton, eu vou me preocupar em colocar as forças que significativamente atuam em cada bloco. Essa questão vai ter até uma solução particular e no final eu apresento uma solução geral. Bom, vamos então colocar as forças que atuam em B. Eu coloquei essas forças em roxo, tá? Em B atua força normal, em B para cima, que o C aplica em B. Peso de B. Essas forças se cancelam. E atração, que empurra o B para a direita. Bom, que forças atuam em A? Tração para cima, peso de A para baixo, e a força que C faz em A, empurrando A para a direita. E agora eu peço atenção para vocês, embora não seja fundamental nesse momento da aula, mas que vocês tentem acompanhar comigo as forças que significativamente atuam sobre o nosso corpo C, ok? Vamos lá comigo então? Em C vai atuar essa força F. Como C empurra o A empurra o C, está aqui em vermelho, F que A faz em C. Existe o peso de C, existe a força normal em C, que o chão faz em C. O C também interage com B, porque se o C faz em B uma força normal para cima, B vai fazer em C a mesma força normal, mas para baixo. E além disso tudo, eu tenho que observar o que acontece na minha polia. Na extremidade aqui da polia, eu tenho uma atração para a esquerda e uma atração para baixo. Por que aqui? Se nesse trecho de fio aqui, o B é empurrado para a direita, o B empurra essa polia para a esquerda. Mas essa polia está vinculada a C. Então, eu tenho uma atração para a esquerda. A mesma coisa aqui. Se A sente uma atração para cima, é porque nessa extremidade da polia aqui, ela sente um esforço que A faz para baixo, com o mesmo módulo. Então, repetindo as forças que significativamente atuam em C, e isso normalmente não é mostrado na resolução convencional dessa questão, que é uma questão clássica. Então, repetindo para você as forças que atuam em C, porque normalmente isso não é mostrado para os alunos. Temos então a força F, isso é tranquilo,
peso de C, normal que o chão faz em C. Vou analisar agora como é que C interage com B. C faz uma força em B para cima, então tem uma força normal que B faz para baixo. C empurra o A para a direita, então tem uma força que o A faz em C para a esquerda. Tá aqui. E finalmente a análise do que acontece na polia, com C sentindo uma força para a esquerda T e uma força para baixo T. Bom, temos que levar em consideração, como eu já havia falado inicialmente, que A, B e C não há movimento entre si. Então eu vou poder tratar o A, B e C como um corpo só. Isso vai ser bastante relevante. Bom, vamos avançar então na questão. Como é que eu posso abordar em segmentos a questão? Da maneira convencional. Se eu observar o corpo A, como a questão diz que o corpo A está em repouso em relação a C, A não pode se movimentar na vertical. Isso quer dizer que a tração que ele está submetido para cima tem que se igualar ao peso dele para baixo. Então, se olhar no eixo Y para o corpo A, como ele não se movimenta no eixo Y, a tração tem que ser igual ao peso de A. Só que o peso de A é MA vezes G, a massa de A é 2, o G é 10, a tração vale 20 newtons. Bom, se eu olhar agora para B, no eixo X, eu posso garantir para você que a única força que significativamente atua no corpo B, no eixo X, é a tração. Aplicando a segunda lei de Newton, a força resultante para o corpo B no eixo X tem que ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. E a única força que atua é o T. Então, T é igual a massa de B vezes A. Ou seja, A vale T sobre M. Se eu pegar 20 e dividir por 1, 20 por 1, eu vou obter 20 metros por segundo ao quadrado. Justo? Então, eu acabei de descobrir quanto vale a aceleração que está submetido ao corpo B. 20 metros por segundo ao quadrado. Bom, como eu sei que A, B e C não se movimentam entre si, eu posso muito bem aplicar uma força, a força F, no conjunto todo. Ou seja, A, B e C não se movimentam entre si. Essa força F é a responsável por fazer o conjunto andar para a direita, sem nenhuma força de oposição. Então, aplicando a lei de Newton para o conjunto, beleza, galera? Eu vou ter que essa força F é igual a MA mais MB mais MC vezes A. E eu estou usando aqui que informação? Que A, B e C não se movimentam entre si, tratando eles como se fosse um conjunto único. Essa força F, então, vai ser igual a 2 mais 1 mais 5, que são as massas de A, B e C, vezes a aceleração que eu encontrei aqui, ó, 20 metros por segundo ao quadrado. Se eu fizer esse produto, essa força F vale 160 newtons. O que isso é importante, pessoal? Simplesmente nós conseguimos resolver a questão. Essa força F que é necessária para movimentar o corpo A, B e C, sem que A, B e C se movimentem entre si, vale 160 newtons. Eu gostaria de pedir o seguinte, uma atenção especial para vocês. A questão aqui já está resolvida, mas no sentido de quê? De permitir a vocês entender como seria uma abordagem convencional. Numa abordagem convencional, eu tentaria aplicar a lei de Newton para o A, para o B e para o C, com base no meu isolamento de forças. Para o corpo A, eu teria apenas a força que C faz em A, igual a massa de A vezes A. No corpo B, eu teria apenas a tração, que é igual a massa de B vezes A. E como é que eu aplicaria a lei de Newton para o C? Eu tenho a força F, que empurra o C para a direita, e se opondo à força F, eu tenho a força que A faz em C para a esquerda, e eu também tenho o quê? Essa traçãozinha T. Então essas duas forças atuam em C para a esquerda, e a força F para a direita. Bom, então eu tenho que F menos T, menos F que A faz em C, igual a massa de C vezes A. Se eu somar tudo, F que C faz em A cancela aqui com F que A faz em C, esse T cancela com esse T, e vai dar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. F é igual a MA mais MB mais MC vezes A, porque eu boto o A em evidência, soma as massas. Então eu posso isolar a aceleração dizendo que A é igual a F sobre MA mais MB mais MC, que é o resultado que eu obteria já tratando A, B e C como um conjunto único. Então fica aí essa informação adicional, lembrando a vocês que na maioria dos livros isso não é discutido. É apresentado a solução como eu dei aqui, eu analiso o corpo A no eixo Y,
o corpo B no eixo X, acho a aceleração e trato o conjunto único, A, B e C. O que eu fiz aqui é, depois de dar a abordagem tradicional para vocês, explicar como é que seria o trabalho do uso das leis de Newton usando cada corpo em separado. E eu peço mais uma atenção também para vocês que não é comentado nos livros didáticos, convencionalmente. Se eu fizer uma análise das forças que atuam em C no eixo Y, lembrando que no eixo Y C está parado, o que eu obtenho? Eu tenho para cima essa força aqui que o chão faz em C, força normal em C. Tenho para baixo o peso de C, isso é relativamente tranquilo. E tenho essa tração aqui, ó, para baixo. Lembra esse ponto aqui, ó? Tração para baixo. E eu sei que a somatória das forças em C no eixo Y tem que ser zero. Então o que eu posso escrever para o que acontece em C no eixo Y? A força normal em C, que é a única que está para cima, vai ter que ser igual ao peso de C, legal? Peso de C, mais a força normal que B faz, FNB, mais essa tração. Agora, o que tem de interessante? A força normal em B é exatamente o peso de B, porque B está parado também, então a força normal em B é igual ao peso de B. E a tração, se eu olhar para o A, é exatamente o quê? Como o A está parado no eixo Y, é o peso de A. Ou seja, eu posso garantir a você que a força normal que o chão faz em C, para cima, é igual ao peso de C, mais a força normal em B, que eu mostrei para vocês que é equivalente ao peso de B, mais essa tração, que estava em vermelho no nosso desenho, que também é igual ao peso de A. Ou seja, no final das contas, a normal em C, que o chão faz, sustenta os três pesos, o que é relativamente coerente. Porque se eu tratasse isso aqui como um bloco só, eu ia dizer que a força normal que o chão faz no conjunto tem que ser igual ao peso do conjunto, que seria a soma do peso de A com peso de B com peso de C, para que no eixo Y como um todo, o corpo permanecesse em repouso como efetivamente permanece. Espero que vocês tenham compreendido. Eu, além de resolver a questão, que é uma questão clássica, na nossa sessão de leis de Newton para sagazes, eu fui além. Eu apliquei as leis de Newton para o corpo A, B e C no nosso módulo opcional, dizendo que também funcionaria. E eu também fiz uma análise de como eu poderia encontrar a força normal que o chão faz em C. Lembrando a vocês que isso não é normalmente perguntado. Um forte abraço a todos, até a próxima oportunidade. Assistam os vídeos anteriores e os próximos vídeos que nós vamos postar. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês. Curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas, ativem o sininho, se inscrevam.